E aí galera, tudo bem com vocês? Então galera, depois de muito tempo sem fazer vídeos sobre pedado, né? Eu resolvi aqui mostrar uma forma diferente de fazer Dusk, né? Já que a gente está envolvido nessa temática de solar. E é uma feiticeira que tem uma build exótica, que é a build 5.0. Eu já fiz outro vídeo demonstrando a build 5.0. Quem quiser assistir, vou deixar o link na descrição do vídeo, também com sugestão no final. E é o vídeo onde eu mostro bastante como é que essa feiticeira funciona, o dano, entendeu? E agora eu vou mostrar uma Dusk feita com essa feiticeira, entendeu? É uma build muito, mas muito legal. Eu tô quase, posso dizer que estou quase me apaixonando por essa build, porque ela é uma build muito versátil. Você pode estar dando em área, usando... Ela tem um bom dano, ela tem um bom dano mágico, você pode usar as skills mágicas aqui. E ela também, pô, como ela é uma feiticeira pesada, ela usa o set pesado e usa o punho, eu posso tanto mobar no modo raposa, porque ela tem muito dano, nessa skill spamável aqui que eu estou usando agora, ó. Ela tem um dano em área muito bom por causa da força. Então o modo raposa dela é melhorado em relação a outras feitas. E eu também posso matar os mobs sem dano em área, mas no punho, matando um por um. E no punho ela tira um dano muito, mas muito legal, entendeu? Nesse vídeo aqui eu resolvi mostrar um pouco sobre os mobs, porque os boss eles tendem a morrer muito, mas muito rápido, entendeu? Porque vocês vão ver aqui como é que essa feiticeira consegue matar esses boss e extremamente rápido, sabe, o tempo. E o mais interessante disso é que é, por exemplo, para fazer a Dusk, né? Quem aí gosta de falar Dusk, quem assiste meus vídeos e tenta fazer a Dusk, né? Nossa feiticeira, sabe que uma das partes mais chatas de fazer Dusk é matar mob. Às vezes você perde muito mais tempo matando mob do que matando boss. O boss às vezes. O boss às vezes demora. Tem boss que demora meia hora, 40 minutos, outros 10, 15, né? Se vocês assistirem o vídeo da série Carreira Solo, vocês vão ver que eu sempre boto o reloginho para vocês verem quanto tempo que eu demorei para solar, né? Claro que varia de feiticeiro a feiticeira, né? Mas, em geral, é demorado demais os mobs. E você tem que matar os mobs, porque se você não matar os mobs, os boys dão HK. Alguns dão HK, outros ficam bem chatinhos de ser mortos, né? Ficam bem chatinhos. Então tem uma quantidade X de mobs que você tem que matar para matar o Kyujiwan, tem uma outra quantidade X de mobs que você tem que matar para mulher demônio, e por aí vai. Então, para fazer Dusk, você tem que matar o máximo de mobs que você conseguir matar. E se você consegue fazer isso mais rápido, logo a Dusk fica muito mais fácil de ser feita. E isso é uma das vantagens dessa build aqui, entendeu? É... Outra coisa que eu ia falar é que essa build, pô, essa feiticeira aqui não é minha, ela é uma de um amigo meu, era emprestada, ele fez essa build aqui. E o interessante dela, galera, é que eu ainda não estou acostumado a jogar com ela, porque é outra jogabilidade que a gente tem que fazer, tem que trocar de arma toda hora. Por exemplo, quem joga em servidor private sabe que é, geralmente tem a arma Def, que é uma R8 full nível de Def, e tem a arma R9, né? Então você no PVP você aprende a trocar as armas, né? Mas aqui é diferente, porque, por exemplo, se eu tiver com arma de Def lá, a arma de Def, eu posso curar ainda o pet, né? Agora com o punho não, o punho eu não posso curar o pet. Então tem que ou usar o punho ou usar a arma de ataque, entendeu? E o mais interessante, cara, é que o boss, nenhum mob, ele raramente ele vai virar. Os 3x3 aqui, vocês vão ver que não vai virar. Acho que vai virar só no finalzinho, talvez vire. Talvez vire. Ó, virou agora. Mas aí o F tem como puxar de novo, entendeu? Viu até que o mob errou, cara, nela, porque ela tem muita dex também pra poder usar o punho, né? Outra vantagem dela, né? E mesmo que vire, galera, ela tem um set pesado, ela consegue aguentar bastante o hit e tal. E devido à nova atualização, né? Nova não, né? Já também é antiga essa expansão, mas que os pets foram melhorados, né? A gente tem como puxar muita atenção dos mobs. Então, entre eles tem a skill de humor, que eu uso ali, tem o buff, que ele fica desafiando toda hora. Tem aquela skill ali que desafia em área, também dá um ataque em área. Tem a skill exclusiva do F que também dá um ataque em área e também desafia. E tem um desafiar, né? Que é o rugido. O rugido feroz, que é o velho, bom desafiar dos pets, né? Então,
você usando essas 4 skills, galera, é muito, mas muito difícil que o boss vire na feiticeira, entendeu? Os mobs até viram, porque os mobs têm menos def. Ops. Exatamente, tem menos def que os boys, né? Então, justamente porque eles serem level interrogação, não serem level interrogação. Agora, uma coisa que eu quero demonstrar a vocês é, olha só o tempo que eu vou gastar para solar o escravo demônio. O escravo demônio cara, é incrível, hein? Eu vou botar até a minha arpia aqui para vocês verem como é que fica legal. Você solar com a arpia e com um punho, entendeu? A arpia já dá um dano legal, né? O punho, então, eu acho, cara, que dá pra fazer alguns boss só com a arpia e ela batendo no punho, cara. Porque a arpia ficaria só. O pet seria só mais pra dano. Mas olha só o tanto que a gente vai marcar. Eu tô marcando aqui o tempo, ó. 48. E eu vou dar X3 e. Ó, 48. 55, 56, 57, 58. O boss já tá na metade do HP. Olha só. Eu acho que não chega nem 30 segundos. 20. Vai, galera. Mata, 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 desgraça. Morre, viado. Morre. E... Cara, é muito dano, cara. Muito dano. Deu 30 segundos. 30 segundos eu matei esse cabo demônio, cara. É um dano muito alto, cara. Muito, muito alto. No vídeo passado que eu fiz dos 3-3, o cabo demônio morreu em 3 minutos com a arpia e uma feiticeira mágica, né? Aqui foi 30 segundos. 30 segundos, uma coisa absurda, galera. Entendeu? É, Pô, é uma build que vale muito a pena. Quando eu falo, cara, eu tô quase me apaixonando por essa build. Eu só acho que não faço uma feiticeira assim, porque eu não sei o desempenho dela no PVP. Eu particularmente ainda não testei essa feiticeira no PVP porque eu tô com medo. Eu ainda não me acostumei a jogar com ela no modo PVN, né? Então no PVP eu não sei se vou me garantir não. Então estou esperando pegar um pouquinho mais de manha, porque é uma outra jogabilidade, é outra forma de se jogar. E agora, galera, ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que esse mob tem um kk de HP, olha só. A gente mata ele com o punho, ó, e ele não vira na feiticeira. E é muito rápido, muito rápido. Ó, virou agora, virou no finalzinho, mas é porque ele tem menos def que o boss. O boss ele geralmente não vira de jeito nenhum, entendeu? Então, cara, tem mob aí na Dusk que tem quase 2kk de AP, alguns tem 3kk e, cara, demora muito a matar, entendeu? Com a feiticeira normal. E com um punho, galera, a gente consegue dar uma de mercenário aí, ou de WS 5.0 e matar rapidinho. Né? Então fica uma coisa bem, como é que a gente pode dizer, bem fácil de fazer a Dusk, né? Acelera muito o tempo que a gente gastaria para fazer uma Dusk. Normal a gente consegue fazer bem rápido. Então é que eu estou mostrando aqui os modos, que coisa que eu não mostrei nos vídeos passados. E se eu fosse mostrar, o vídeo ficaria, acho que cada vídeo, se fosse mostrar o caminho todo, né, até chegar no boss, daria cada vídeo 30 minutos, 40 minutos, entendeu? Esse vídeo aqui, eu não sei quanto tempo ele vai durar, mas, sabe, se eu fosse botar só os boss, cara, ele não ia durar nem 3 minutos, 2 minutos, então, saca? Então eu prefiro mostrar os novos porque também é uma coisa interessante nessa build, entendeu? Agora, galera, tem uma coisa que eu ainda não falei, que tem uma técnica para a gente poder solar uma feiticeira punho, né? E a técnica é a seguinte, para não virar na feiticeira, ó, você primeiro vai ter que usar a primeira skill que gera agro, esperar tipo que ela carregar um terço ali, usa a segunda skill que gera agro, que é o rugido ali que eu vou usar, e antes que ela termine, tipo um terço depois de novo, você usa outra skill, que é aquela que desafia em área, entendeu? E aí, pô, com isso ele já gera uma grande atenção no boy, no pet. Então a chance de virar na feiticeira é muito, mas muito baixa para isso aí. Então, eu não estou muito acostumado com essa build, então é que eu botei logo ferir força do hábito, né? Então, esperei aqui um pouquinho. Mas observa só, vou logo X3, boto logo o punho, uso lama e vou ficar logo 5.0 só. Ó, eu já tirei aqui uns, acho 500k rapidinho, cara. 20k, porque 11k o hit é muito alto, entendeu? E não tá virando nada na feiticeira. Ele tá desafiando toda hora, mas tem que ficar toda hora usando essas skills, entendeu? E calculando o tempo, porque tem que usar, sempre usar, não pode usar as três ao mesmo tempo, saca? Você tem que usar uma, aí espera a skill carregar, tipo, baixar um terço ali, o cooldown, né? Tempo de espera, aí usa outra, e por aí vai. Eu não tô totalmente acostumado com esse tempo de espera, tanto é que eu tô nubando pra caramba ali.
Deixa eu matar logo esse mob aqui, desgraçado. Ai, morre, desgraça. Pô, fica me irritando. Eu, hein. Então, é uma coisa assim que você tem que se acostumar com esse tempo, entendeu? Fora o troca de punho pra, pra arma aqui, a mágica pra decorar o pet, entendeu? Já deixei aqui o pet morrer várias vezes porque eu me esqueci de curar ele, saca? E eu não tava muito acostumado, tava tentando a skill 1 ali pra poder curar e não saía, porque o punho você não pode usar nenhuma skill, né? Então é uma coisa que você tem que se acostumar. Quem não tá acostumado, como eu, entendeu? Você vai nubar pra caramba, cara. Você vai dar fazer umas besteiras aí que é normal, cara, porque você não tá acostumado, entendeu? Então, é, é muito rápido você mata os boys, você mata muito, muito, muito rápido mesmo, sabe? E você também pode fazer no estilo normal, porque ela também cura, ela também pode ser uma feiticeira mágica. Mas o bacana de usar ela é você utilizar o punho para matar, né? Então essa que é bacana. Então galera, é isso aí. Esse vídeo ficou longo demais. Eu pretendo futuramente fazer mais vídeos usando essa feiticeira com build exótica, né? Se você gostou do vídeo, se você quer ver mais vídeos da nossa feiticeira 5.0, deixe seu comentário embaixo, dê um like no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, entendeu? Isso ajuda muito inscrevendo a gente, entendeu? Valorizando nosso trabalho. Nosso canal aqui ele já está mudando a nossa temática, a gente não se prende agora mais a só PW, os últimos vídeos foram focados em outros jogos. Futuramente a gente vai fazer de outros jogos. Não pretendo esquecer o PW jamais. Eu vou continuar fazendo vídeos PW, mas ao mesmo tempo que eu faço vídeo PW, eu vou fazer também vídeos de GTA, de Geometry Wars, The Sims e o que mais a gente quiser fazer, entendeu? Então é isso. Por favor, não esqueça de se inscrever, dar um like no vídeo e até a próxima, galera.